Oi pessoal, eu sou o Flávio Canto e estou de volta a convite da Bradesco Seguros para falar com vocês sobre o segundo passo de uma reação. A gente no primeiro falou sobre construir reação, sobre levantar rápido após uma queda e se colocar em movimento, com humildade para saber que muitas vezes a gente não vai ter as respostas imediatamente, e falamos também de coragem para, com otimismo, a gente se adaptar aos novos desafios. O próximo passo agora é falar sobre conquistar a reação. Um dos mantras mais poderosos que eu aprendi no judô é caiu, levanta mais forte. Agora, qual é a maneira da gente medir esse tal levantar mais forte? E como é que a gente faz isso? Existe um indicador para a gente fazer essa conta? Eu acredito que sim. Quando o aprendizado for maior que o trauma, quando a gente olhar para trás lá na frente e lembrar com carinho de tudo que a gente construiu, de tudo que a gente fez com aquele tombo, é sinal de que a tal reação foi conquistada. E para falar sobre isso, eu vou contar a melhor história da minha vida. Eu cresci no Rio de Janeiro, uma cidade que tem uma geografia particular, né? Mostra claramente o tamanho da desigualdade social que a gente tem por aqui. E vendo isso tudo todos os dias, eu cresci com vontade de fazer alguma coisa. Eu fiquei anos com essa ideia na cabeça e ela só foi ganhar asas de verdade depois da maior queda da minha carreira como atleta. Eu perdi a seletiva da Olimpíada de Sydney em 2000, já estava há 5 anos na seleção, crente que ia ganhar a medalha lá na Austrália, nem consegui a vaga para a seleção e acabei indo como reserva para a Austrália. Lá eu pensei muito e resolvi que, voltando para o Brasil, aquele era o momento mais oportuno, adequado para eu realizar aquele tal sonho de garoto. Então voltei, foi a primeira vez que eu subi a Rocinha. Eu brinco que eu subi de faixa preta e desci de faixa branca logo no meu primeiro dia de aula. A minha vida mudou completamente, né? Eu fui numa ideia de que eu ia levar a inclusão social para os meus alunos e ali logo de cara eu descobri que aquela tal expressão inclusão social não fazia sentido nenhum, partia de um preconceito, né? Normalmente a gente pensa em incluir socialmente quem está embaixo ali da base da pirâmide social, como se aquele lugar não houvesse valor. Trazê-los para o meu mundo, como se o meu mundo fosse mais importante, porque eu tinha vindo de uma condição social privilegiada, tremenda besteira. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem cerca de 20% da cidade vivendo em alguma favela. Se eu não conhecia essa outra parte tão importante, eu também precisava ser incluído de alguma maneira, né? Então hoje a gente mudou completamente a nossa cabeça, a gente usa a expressão sempre integração social, porque sempre vai ser uma via de mão dupla. Na época o meu técnico ficou desesperado, ele queria que eu recuperasse logo a vaga na seleção e eu tentava explicar para ele que a energia que eu ganhava com reação era muito maior do que a que eu estava perdendo, né? Aquela garotada estava me dando sentido, realmente me fortalecendo, e tanto foi assim que pouco tempo depois, além de recuperar a minha vaga na seleção, eu tive os meus melhores anos depois do Reação. Todos os meus melhores resultados vieram depois. A minha medalha olímpica em 2004 em Atenas, o período que eu fiquei em primeiro no ranking mundial, tudo isso com Reação fazendo parte do meu dia a dia e da maior parte do meu tempo. E essa foi a história do nascimento do Instituto Reação, um projeto que começou com 150 alunos, hoje tem mais de 2.000, desde alunos de 4 anos a campeã olímpica. E um time que eu tenho maior orgulho, um time que toca o barco comigo todo dia. E foi dessa maneira que o momento de maior decepção da minha vida esportiva acabou se tornando o meu momento mais importante, né? Porque foi dali que surgiu a melhor parte da minha vida. E voltando então àquela pergunta inicial sobre se existe um indicador para a gente medir se a gente conquistou ou não uma reação, eu te respondo que é só a gente olhar para trás, lá na frente, depois de tudo que aconteceu, e a gente avaliar, se perguntar se a gente fez algo relevante daquele tombo que a gente tomou. Se a gente voltou de fato melhores. Vocês têm dúvida que se eu pudesse voltar no tempo e tivesse que viver tudo aquilo de novo, perder aquela vaga na Olimpíada, perder o sonho daquela medalha, eu não teria vivido? Se o preço fosse acontecer o Reação? Claro que sim. Viveria tudo de novo. E hoje, vivendo esse momento difícil para todo mundo, a pergunta que a gente deve fazer é no que eu estou transformando isso tudo. E é importante, na minha opinião, que seja algo especial e de preferência ainda mais impactante, mais relevante e significativo do que o tamanho desse tombo que a gente tomou por conta da pandemia. Bom, enquanto a gente pensa nisso tudo que a gente falou agora,
como o objetivo aqui é trabalhar também o corpo, a gente vai para o treino físico de hoje e o nosso desafio de conquistar a reação. No Quarentreino de hoje, a gente vai trabalhar habilidade específica para se levantar, muito comum na arte marcial, especialmente no judô. O primeiro desafio, a gente vai ficar ajoelhado. Quem tiver com dor no joelho de ficar ajoelhado no chão duro, pode colocar uma almofada embaixo, não tem problema nenhum. Eu vou me levantar com a perna direita, perna semiflexionada 90 graus e desço com a mesma perna que eu levantei, com a direita. Na próxima vez, eu me levanto com a esquerda e desço com a esquerda, tá? Então, subi com a direita, desci com a direita. Subi com a esquerda, desci com a esquerda. Primeiro exercício, desafio é esse. O segundo desafio a gente vai fazer a levantada técnica, muito comum e frequente em toda a arte marcial. Eu vou começar deitado. Se eu começar com o pé direito no chão, eu começo com a mão esquerda no chão. Estico a outra perna para frente e faço um abdominal para frente. Assim que eu fiz esse abdominal, eu passo a perna da frente entre meu braço e a minha perna. Caio para trás e vou fazer a mesma coisa, mudando o lado. Pé esquerdo no chão, mão direita no chão e me levanto. Pé direito, mão esquerda. Pé esquerdo e mão direita. E o terceiro e último exercício, a gente vai fazer uma situação muito comum, uma habilidade muito comum e importante na luta, especialmente quando alguém vem atacar minhas pernas. Eu vou fazer o sprawl. Eu vou ficar na posição de luta, a postura baixa, o cotovelo da frente colado no joelho da frente, tá? Os pés não estão paralelos, um pé atrás e outro na frente. Eu vou jogar o pé para trás, esse daqui e aquele dali, os dois pés, e vou cair de barriga no chão, obviamente apoiando a mão para não me machucar. Faço uma flexão, subo, troco a base. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Para um lado e para o outro. Foram 3 exercícios de habilidade motora, ligados todos à história de conquistar a reação, me levantar, e o desafio final é a gente combiná-los. Combinar os 3 num pacotão. Um para cada lado de cada um deles. Eu vou fazer uma vez e depois eu lanço o desafio para vocês fazerem em casa. Vamos lá então. Valeu! Dá uma cansadinha, mas o mais difícil é trabalhar a coordenação motora. Agora é com vocês. Boa sorte, não se esqueçam de depois postarem pela hashtag com você. Bom treino, pessoal!